No nosso incrivelmente vasto universo, no minúsculo planeta Terra, uma pergunta intemporal ecoou através dos tempos. Estamos sozinhos no cosmos? Ao longo dos séculos, os humanos estudaram os céus, examinaram os registros históricos e exploraram a ciência para responder a esta questão fundamental. Hoje, estamos à beira de uma extraordinária descoberta. Uma descoberta que promete ser a prova mais convincente, incompreensível e inegável que abala a própria base do nosso conhecimento estabelecido. Estes relatos não são apenas histórias, são peças essenciais de um puzzle maior. Quando combinados, irão revelar uma verdade que está fadada a remodelar permanentemente nossa compreensão do universo. Portanto, junte-se a nós enquanto revelamos 15 evidências alienígenas que provam que não estamos sozinhos. Número 15. No Congresso Mexicano, em 13 de setembro de 2023, a atmosfera dentro das reverenciadas câmaras passou por uma transformação surpreendente, lembrando uma reviravolta inesperada em um thriller de ficção científica. Um renomado cientista especializado em OVNIs, um escritor talentoso e uma conhecida personalidade da televisão ocuparam o centro do palco, e eles não vieram de mãos vazias. Trouxeram consigo dois artefatos misteriosos, aparentemente arrancados dos reinos da ficção científica, com uma aura de intriga que os rodeava. Foi então que Mozan, o cientista, revelou o que só pode ser descrito como objetos de profunda curiosidade. Esses objetos eram nada mais do que restos preservados de seres de além do nosso mundo. Sim, você ouviu certo. Formas de vida extraterrestres, duas entidades estranhamente encolhidas e com uma tonalidade acinzentada, foram apresentadas diante da Assembleia. O que mais os diferenciava eram suas mãos peculiares, que apresentavam não os habituais 5 dedos, mas apenas 3. Uma característica verdadeiramente bizarra e sobrenatural que rivalizaria com o mais emocionante drama de tribunal. A revelação de que esses seres eram de origem extraterrestre já era espantosa, mas havia mais nesta revelação cósmica. Mozan continuou e revelou que estimados pesquisadores da Universidade Nacional Autônoma do México haviam submetido esses seres enigmáticos ao rigor da datação por carbono. Os resultados, revelados com o talento da grande revelação de um mágico, surpreendentemente datados, mostraram que esses restos mortais remontavam a impressionantes 1000 anos no passado. Um enigma milenar entrelaçado com os mistérios do cosmos começou a se desvendar. Entretanto, assim que começamos a abraçar essa narrativa de mudança de paradigma, surgiu uma reviravolta que poderia rivalizar com as mais intrincadas obras de ficção conspiratória. Os próprios cientistas que se acreditava terem orquestrado esta descoberta monumental distanciaram-se dos espécimes e do processo de recolha de amostras, negando qualquer envolvimento. Esta dissociação abrupta deixou o público perplexo e cético, como se a trama tivesse se complicado e a dúvida agora pairasse fortemente sobre Mozan. Afirma-se que isso foi uma farsa elaborada cuidadosamente orquestrada, sugerindo que esses alienígenas não seriam nada mais do que adereços sofisticados em uma charada cósmica. Vale a pena notar que esta não foi a primeira incursão de Mozan no território inexplorado de reivindicações extraterrestres. Em 2015, ele revelou o que ele afirmou ser os restos mortais de um ser alienígena, apenas para uma verificação diligente dos fatos revelar que eles eram de fato os restos mortais de uma criança humana. Esta indiscrição anterior agora lança uma sombra de ceticismo sobre sua última revelação. Número 14. Nos últimos tempos, vídeos recentes e gravações capturaram algo verdadeiramente misterioso na área próxima à infame Área 51. Este local é conhecido por abrigar todos os tipos de segredos, e as recentes observações relatam avistamentos de objetos não identificados no céu. Estas coisas não se assemelhavam a aeronaves convencionais, helicópteros ou mesmo AOS modernos drones. A Área 51, situada no deserto de Nevada,
é o lugar onde o governo militar realiza testes secretos de máquinas voadoras altamente avançadas. Isso alimenta a especulação de que pode haver uma conexão entre esses avistamentos de OVNIs e as atividades secretas que ocorrem na Área 51. Um especialista em OVNIs, Scott Waring, expressou seu entusiasmo em seu site chamado Diário de Avistamentos de OVNIs. Ele destacou que alguém gravou um OVNI escuro voando sobre Las Vegas, perto da super secreta base aérea de Nellis, que está próxima da Área 51. Surpreendentemente, este não é o primeiro avistamento de um objeto em forma de cubo no céu. Outro avistamento ocorreu em Vineland, Nova Jersey, durante uma tempestade silenciosa com raios. É como se esses OVNIs, em forma de cubo, estivessem aparecendo em diversos lugares, aumentando o mistério em torno de sua natureza e origem. Além disso, há informações vazadas que mostram uma foto do Pentágono, um local governamental altamente importante com um OVNI prateado em forma de cubo pairando sobre o Oceano Atlântico. Tal avistamento deixou algumas figuras de destaque no governo dos EUA preocupadas e levantou a possibilidade de envolvimento de alienígenas. Esses avistamentos frequentes de OVNIs em forma de cubo estão alimentando a curiosidade das pessoas em relação à Área 51. Especialistas e pesquisadores de OVNIs estão empenhados em desvendar o que está acontecendo com todos esses avistamentos estranhos. Essa narrativa parece não ter fim e continua a manter as pessoas falando e imaginando o que existe lá fora nos céus. Número 13. O Mar de Mármara, em 13 de maio de 2009, tornou-se palco de um mistério intrigante. Dois indivíduos, Yulch e Yalman, estavam observando as estrelas nos subúrbios de Istambul, Turquia, quando fizeram uma observação fascinante nos céus acima do mar. Lá, avistaram uma nave incomum em forma de disco que pairou silenciosamente a cerca de 1 milha de distância e 500 pés acima do mar, permanecendo ali por aproximadamente 30 minutos. Yao Qin, usando zoom, afirmou ter discernido 2 seres extraterrestres pilotando a suposta nave de dentro de uma janela da cabine. É importante observar que a Turquia tem um registro histórico de tais fenômenos com avistamentos documentados que remontam ao tempos antigos. O vídeo de Yelchin é apenas um exemplo entre vários relatórios recentes, incluindo encontros de OVNIs relatados por pilotos aéreos turcos em 2016. O governo turco leva essas ocorrências a sério, tendo até estabelecido um museu dedicado a OVNIs e vida extraterrestre em Istambul. Para determinar a legitimidade das imagens, especialistas submeteram o vídeo a uma análise rigorosa. O investigador forense de vídeo, Michael Primo, não encontrou nenhuma indicação de adulteração ou efeitos gerados por computador, sugerindo que o vídeo não tenha sido manipulado. No entanto, nem todos estão convencidos pelas afirmações do vídeo. O astrônomo e especialista em efeitos de vídeo, Mark D'Antonio, permanece cético sobre a capacidade de discernir os ocupantes dentro da nave, considerando a distância substancial envolvida. O especialista em aviação, Tim Macmillan, levanta dúvidas sobre o objeto ser uma aeronave experimental devido à sua falta de características típicas da aviação. Ele postula a possibilidade de ilusões de ótica decorrentes de navios de pesca distantes na superfície da água. Apesar das investigações em andamento, o enigma que cerca a nave em forma de disco e seus supostos ocupantes alienígenas persiste, permanecendo sem solução. A história continua a alimentar a curiosidade e a especulação sobre a existência de vida extraterrestre e visitas de OVNIs à Terra. Número 12. Nos primeiros dias de 1974, a família Betts, em Fort George Island, Flórida, estava compartilhando alegres desejos de Ano Novo, sem suspeitar que o destino tinha reservado uma surpresa sobrenatural para eles. Sua extraordinária jornada começou a desenrolar-se em 27 de março de 1974, após um incêndio nas proximidades de sua casa.
Enquanto investigavam as consequências carbonizadas, depararam-se com uma maravilha que em breve cativaria sua imaginação. Uma pequena esfera metálica misteriosa repousando inocentemente no chão. À primeira vista, eles pensaram que poderia ser uma relíquia dos conquistadores de Nova York, talvez uma bala de canhão esquecida. Intrigados com o fascínio das enigmáticas esferas, eles a trouxeram de volta para sua casa, colocando-a à vista, mas sem suspeitar do que estava por vir. Levou vários dias para que percebessem que esta não era uma descoberta comum. A revelação veio de Terry Betts, o único filho da família. Um dia, enquanto dedilhava seu violão perto da esfera metálica, ele notou uma reação surpreendente. A esfera respondeu à música emitindo um som rítmico pulsante que encheu sua casa com um ambiente estranho, porém cativante. Mas isso era apenas o começo deste encontro sobrenatural. A esfera metálica exibiu uma vontade própria, rolando e parando aparentemente de forma autônoma, desafiando as leis da física. Até mesmo seguiu as pessoas pela casa, uma presença misteriosa que deixou a família Betts fascinada e inquieta. Embora essa história possa parecer o enredo de um filme de terror arrepiante, é importante ressaltar que não era uma obra de ficção. A família Betts não teve escolha senão guardar sua inexplicável descoberta em um baú seguro. Ela só emergiu de seu santuário oculto quando eles desejaram compartilhar o enigma desconcertante com amigos e familiares. Até hoje, a verdadeira natureza desta maravilha metálica permanece um enigma tentador. Indicações apontam para a possibilidade de que possa ser um artefato que não é desta Terra, levantando questões sobre a existência de vida extraterrestre e os mistérios que podem estar além dos limites do nosso planeta. Número 11. Em 13 de fevereiro de 1961, um dia que ficaria marcado na história, o Intrepid Trio composto por Wallace Lane, Virginia Maxey e Mike Mixell embarcou em uma aventura incomum. Eles não estavam em busca de ouro ou joias, mas sim de geodos, aquelas rochas despretensiosas que muitas vezes escondem tesouros cristalinos. Mal sabiam eles que estavam prestes a desenterrar algo muito mais extraordinário nas profundezas do terreno rochoso, perto de Elantra, Califórnia. Suas picaretas atingiram não apenas outro geodo, mas um geodo que continha o que só poderia ser descrito como uma vela de ignição. Agora, uma vela de ignição pode não parecer emocionante à primeira vista, mas há uma reviravolta intrigante. Esta vela de ignição estava envolta em uma maravilha geológica datada de 500 mil anos atrás. Os registros históricos nos dizem que as velas de ignição são dispositivos úteis que mantêm nossos motores funcionando sem problemas e foram inventados há apenas alguns séculos, no século XIX. Então, como na Terra, ou talvez não na Terra, essa vela de ignição acabou sendo vários milênios mais antiga do que sua suposta invenção? A comunidade científica ficou surpresa, coçando suas cabeças e ponderando os mistérios do cosmos. Inúmeras hipóteses foram propostas, mas uma possibilidade tentadora se destacou como um farol no céu noturno. O artefato Koso poderia muito bem ser um presente de nossos vizinhos extraterrestres. Sim, você leu isso corretamente, alienígenas. Todas as evidências pareciam convergir para essa origem sobrenatural. A idade do artefato, sua inexplicável encapsulação em um geodo e a estranheza da descoberta apontavam para uma conclusão fascinante. Poderia ser uma relíquia de uma das visitas secretas de seres que não são deste mundo. O artefato Koso tornou-se um símbolo do enigmático e do inexplicável, uma sugestão tentadora da tecnologia de civilizações além da nossa. À medida que continuamos a explorar os mistérios do universo, só podemos esperar que um dia desvendemos a história completa por trás deste objeto cativante e, quem sabe, façamos contato direto com os enigmáticos visitantes que o deixaram para trás em nosso planeta azul. Número 10. Em março de 2021, algo verdadeiramente extraordinário aconteceu na Islândia.
O vulcão Dulcafiac, que estava adormecido por quase 900 anos, de repente acordou e entrou em erupção de uma maneira que deixou todos maravilhados. No entanto, a parte mais incrível dessa história não estava relacionada à erupção em si. Durante esse espetáculo vulcânico, uma câmera foi instalada para observar a erupção ao vivo. Sua finalidade era capturar a fúria ígnea do vulcão, mas acabou gravando algo ainda mais estonteante. No meio de toda a fumaça e lava, 2 misteriosos orbes azuis apareceram, pendurados ali como se fossem imunes ao calor escaldante e aos gases venenosos. Parecia algo saído de um filme de ficção científica. No entanto, o que torna essa história ainda mais surpreendente é que esse não é um incidente isolado. Relatos semelhantes de luzes estranhas e objetos voadores foram feitos perto de outros vulcões ao redor do mundo. Imagine estar próximo ao vulcão Arenal na Costa Rica ou testemunhar algo bizarro perto do vulcão Popocatépetl no México. Parece ser um fenômeno global e um cineasta chamado Darcy Weir ficou tão intrigado com essas histórias que fez um documentário chamado Mistérios de OVNIs Vulcânicos. Ele sugere que esses OVNIs, ou objetos voadores não identificados, podem ser atraídos por vulcões devido à incrível energia que eles liberam. É como se os vulcões agissem como ímãs para o desconhecido. Agora, sobre os orbes azuis na Islândia, alguns especialistas propõem uma ideia fascinante. Sabe-se que a lava às vezes pode ficar azul, embora seja um fenômeno muito raro. Isso ocorre quando a queima de enxofre se mistura à lava. Portanto, esses orbes azuis podem, na verdade, ser manchas dessa lava azul paradas silenciosamente nas encostas próximas em vez de naves espaciais. No entanto, mesmo com todas essas explicações, ainda há algo cativante sobre esse incidente na Islândia. Os avistamentos como esses são bastante incomuns na Islândia, o que torna este ainda mais especial. Embora as pessoas tenham tentado explicá-lo como drones ou lanternas, essas explicações não parecem se encaixar perfeitamente. É quase como se a própria natureza quisesse nos mostrar que ainda guarda alguns segredos incríveis, mesmo em nosso mundo moderno. É um lembrete de que a Terra continua a surpreender e encantar, revelando sua beleza e mistérios de maneiras inesperadas. Número 9. No remoto cânion de Utah, durante uma missão de contagem de ovelhas selvagens, uma tripulação de helicóptero e biólogos estaduais se deparou com uma visão verdadeiramente incompreensível. Eles abaixaram o helicóptero para investigar e encontraram nada menos que um surpreendente objeto prateado enorme e brilhante, aninhado em um desfiladeiro tão difícil de alcançar que parecia quase sobrenatural. Essa estrutura desconcertante rapidamente ganhou o nome de monólito de Utah e se tornou uma sensação instantânea nas redes sociais. Sua localização exata é um segredo bem guardado, mas David Serber, um valente veterano do exército dos EUA, decidiu embarcar em uma ousada busca para encontrá-lo. Com determinação inabalável, ele dirigiu, sem parar por cansativas 6 horas durante a noite e chegou ao local assim que os primeiros raios do amanhecer pintaram a paisagem. Ele se encontrou cara a cara com o monólito, uma experiência verdadeiramente única e de tirar o fôlego. Os monólitos possuem uma espécie de fascínio magnético que lembra o icônico apresentado no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e as antigas torres e obeliscos do Egito. A presença dessa estrutura misteriosa levou a especulações selvagens, com algumas pessoas sugerindo a possibilidade de envolvimento extraterrestre devido à sua aparência desconcertante. O pensamento tentador de que os alienígenas poderiam usar tais monólitos como uma forma enigmática de comunicação alimentou a imaginação. No entanto, enquanto David estudava meticulosamente o monólito de Utah, ele se deparou com sinais reveladores que apontavam para a intervenção humana. Impressões digitais e traços sutis de engenharia humana sugeriam que este poderia não ser o trabalho de visitantes de galáxias distantes.
As pessoas começaram a teorizar sobre seu propósito, considerando que poderia ser uma obra de arte ou uma tentativa de acentuar a beleza inspiradora da natureza. No entanto, o mistério se aprofundou quando o monólito desapareceu repentinamente, deixando todos perplexos e imaginando o que estava acontecendo. Embora tenha desencadeado especulações fervorosas, é bastante provável que este objeto tenha sido criado por mãos humanas ou que tenha sido parte de um ardil elaborado para realmente desvendar seus segredos. A fim de obter respostas definitivas, o monólito deve ser submetido a um exame científico rigoroso em um laboratório. Por enquanto, ele continua sendo um enigma cativante que capturou a imaginação de muitos. A história do monólito de Utah é um lembrete de que o mundo ainda guarda mistérios fascinantes que aguardam para serem decifrados. Número 8. O dodecaedro romano é, de fato, um objeto misterioso que se assemelha a uma pequena bola brilhante com 12 lados planos. Esses objetos têm sido encontrados em várias partes da Europa, incluindo países como Itália, Bélgica, França, Hungria e Reino Unido. O que é realmente intrigante é que não há registros históricos antigos que falem sobre eles, e não foram encontradas fotos antigas desses objetos. As pessoas têm especulado sobre o propósito desses dodecaedros, mas até agora não há uma explicação definitiva. Alguns acreditam que eles poderiam ter sido ferramentas usadas para fins matemáticos ou talvez até mesmo para fazer luvas. No entanto, o fato de que esses objetos parecem quase novos, sem arranhões ou inscrições, tem levado algumas pessoas a teorizar que eles podem estar de alguma forma conectados a alienígenas. A ideia de que esses dodecaedros possam ter sido deixados na Terra por alienígenas é pura especulação e não há evidências sólidas que apoiem essa teoria. O mistério em torno desses objetos continua a intrigar arqueólogos e historiadores, e seu propósito real permanece desconhecido. Em última análise, os dodecaedros romanos são objetos enigmáticos que desafiam as explicações convencionais. Eles continuam a ser um mistério intrigante que nos lembra que há muito que ainda não sabemos sobre o passado e que a possibilidade de conexões extraterrestres, embora fascinante, ainda não foi comprovada. Número 7. As imagens de OVNIs capturadas pelos militares têm gerado um grande interesse e especulação em todo o mundo. É surpreendente que ainda existem pessoas que duvidam da existência de OVNIs, especialmente quando temos vídeos autênticos gravados por militares recentemente. O Pentágono confirmou a autenticidade de algumas dessas imagens e vídeos, que mostram avistamentos de OVNIs por marinheiros da Marinha dos EUA. Um desses vídeos vazados mostra 3 OVNIs em forma de pirâmide que foram avistados ao redor do USS Russell, um grande navio de guerra perto de San Diego, em julho de 2019. O que é particularmente intrigante é que esses OVNIs não apenas estavam parados no ar, mas também realizavam movimentos inexplicáveis. Eles acompanharam um contratorpedeiro por um tempo surpreendente de 90 minutos, demonstrando uma capacidade de manobra que vai além do que balões ou drones convencionais seriam capazes de fazer. O Departamento de Defesa dos EUA confirmou que esses avistamentos são reais e fazem parte de uma investigação em andamento sobre OVNIs. As imagens e vídeos vazados por indivíduos como Jeremy Corbell e George Knapp estão levando o pessoal da inteligência a discutir abertamente sobre OVNIs em lugares onde normalmente não se fala sobre essas questões. Há também relatos de pilotos da Marinha que usaram seus celulares para fotografar OVNIs, incluindo imagens de aeronaves misteriosas apelidadas de dirigível metálico e uma esfera. O fato de o Pentágono estar trabalhando ativamente para confirmar essas histórias de OVNIs demonstra um genuíno interesse em compreender essa parte intrigante do nosso mundo. Tudo isso parece saído diretamente de um filme de ficção científica e continua a alimentar o fascínio e o mistério em torno dos OVNIs. Número 6.
o avistamento de um OVNI no sul da Flórida em 9 de fevereiro de 2021 é um evento intrigante que deixou muitas pessoas perplexas. Um indivíduo chamado Eck estava dirigindo quando viu um flash de luz nos céus, o que o levou a parar e observar um fenômeno luminoso e incomum. Uma grande pluma branca se estendeu pelo céu, aumentando de tamanho à medida que se movia por Stewart, deixando para trás uma trilha que lembrava uma explosão. Esse avistamento gerou várias teorias e especulações sobre sua origem. A Flórida tem sido historicamente um ponto focal para avistamentos de OVNIs, com milhares de relatórios documentados desde 1998. No entanto, os OVNIs geralmente atravessam os céus sem deixar rastros discerníveis ou gases de escape. Várias teorias foram propostas para explicar o fenômeno, incluindo a possibilidade de um míssil hipersônico em teste, um lançamento de foguete da SpaceX ou outra empresa aeroespacial, ou um evento militar não divulgado. A natureza precisa e a origem do fenômeno continuam sendo um mistério. Quanto ao evento de Jaime Maussan, no Congresso do México, onde corpos minúsculos com 3 dedos e cabeças estranhas foram apresentados como sendo de origem não terrestre. Isso também é um tópico altamente controverso e debatido. Maussan alegou que esses corpos foram encontrados no Peru em 2017 e não eram da Terra, mas as alegações foram amplamente criticadas por muitos. Alguns afirmaram que esses espécimes eram, na verdade, crianças mumificadas, enquanto outros questionaram como esses espécimes saíram do Peru. É importante notar que as afirmações de Maussan não foram cientificamente comprovadas e foram recebidas com ceticismo por muitos. A Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, datou as amostras por carbono, mas não divulgou os resultados completos do estudo. O ministro da Cultura peruano também questionou a autenticidade desses espécimes. Em eventos como esses, a transparência e a análise científica rigorosa são essenciais para determinar a verdadeira natureza dos fenômenos e objetos apresentados. O ceticismo é natural até que evidências sólidas e conclusivas sejam apresentadas. Número 5. O fenômeno de luz misteriosa no céu da China é realmente intrigante e tem gerado muita especulação e interesse. Testemunhas em várias regiões da China relataram ter visto um objeto não identificado iluminando o céu, semelhante a uma enorme tocha ou trilha de foguete. Essa exibição cativante durou cerca de 2 minutos e gerou uma série de teorias e especulações sobre sua origem. Uma das teorias sugere que isso poderia estar relacionado a testes secretos da aeronave hipersônica da China, o DF-ZF. No entanto, é importante observar que essa teoria carece de confirmação oficial no momento. A natureza exata do fenômeno permanece um mistério, e mais investigações e análises são necessárias para entender sua verdadeira causa. Em casos como esse, é comum que as autoridades conduzam investigações para determinar se o fenômeno pode ser explicado por eventos naturais, atividades humanas ou, possivelmente, eventos extraterrestres. A divulgação de informações detalhadas e uma análise científica rigorosa são importantes para chegar a uma conclusão sobre a origem do fenômeno. Esse tipo de fenômeno misterioso, muitas vezes, desencadeia o interesse público e a curiosidade, levando especialistas e pesquisadores a buscar respostas. É importante manter uma abordagem cética, considerando várias explicações possíveis, até que evidências sólidas e conclusivas possam ser apresentadas. Número 4. O incidente de um OVNI se dividindo em 2 ao redor do aeroporto de Aguadilla, Porto Rico, é realmente intrigante e chama a atenção para a complexidade e a falta de compreensão sobre esses fenômenos. A investigação conduzida pela Coalizão Científica para o Estudo de Fenômenos Aéreos Não Identificados, SCU, é um exemplo de como especialistas estão se dedicando a examinar esses eventos de maneira rigorosa e científica.
As imagens térmicas e os dados fornecidos por um piloto do Departamento de Segurança Interna, juntamente com relatos de testemunhas oculares e dados de radar, formaram uma base sólida para a análise da SCU. A conclusão de que o OVNI tinha uma origem desconhecida e exibia capacidades extraordinárias, como velocidades subaquáticas superiores a 90 milhas por hora e descidas aéreas em baixas altitudes a altas velocidades, é notável. Esse tipo de incidente destaca a necessidade de continuar a investigar e analisar fenômenos aéreos não identificados de maneira objetiva e científica. Embora não haja uma explicação definitiva para esses eventos no momento, a pesquisa e o estudo contínuos podem eventualmente nos ajudar a entender melhor esses fenômenos misteriosos e suas origens. Número 3. O avistamento do OVNI em forma de cubo em Medellín, Colômbia, é um evento intrigante e a disponibilidade generalizada de smartphones com câmeras de alta qualidade tornou mais fácil para as pessoas documentarem esses tipos de avistamentos. A gravação em 4000 feita por Lorna Mascara oferece uma visão clara do objeto enigmático no céu, que parece ser metálico ou semelhante a um diamante. O fato de um avião comercial estar voando próximo ao objeto acrescenta um elemento adicional de interesse e intriga ao avistamento. O objeto permanecer parado por 8 minutos antes de desaparecer gradualmente por trás das montanhas é particularmente notável e levanta muitas questões sobre sua origem e propósito. Como é comum em casos de avistamentos de OVNIs, a análise e a investigação adicionais são necessárias para tentar entender o que exatamente estava no céu naquele dia. Esse tipo de incidente demonstra a importância de documentar e estudar avistamentos de OVNIs de maneira rigorosa e objetiva para aumentar nossa compreensão desses fenômenos inexplicados. Número 2. O avistamento das 7 luzes misteriosas em Santiago, Chile, é de fato um evento intrigante. O vídeo gravado pela mulher não identificada captura uma série de luzes que parecem dançar no céu, deixando-a visivelmente chocada e assustada. À medida que o vídeo progride, uma das luzes se separa do grupo e as outras continuam a realizar movimentos aéreos complexos antes de desaparecerem gradualmente. A explicação para essas luzes é um mistério em aberto. Embora algumas pessoas tenham especulado que poderiam ser aviões, as características do avistamento, como períodos prolongados de inatividade e a forma oval das luzes, parecem desafiar essa explicação. Quando se trata de avistamentos de luzes inexplicáveis no céu, várias teorias costumam ser propostas, incluindo a possibilidade de serem drones, balões, lanternas chinesas ou mesmo atividades extraterrestres. A análise detalhada e uma investigação mais aprofundada são necessárias para determinar a origem precisa dessas luzes. Esses tipos de avistamentos continuam a ser um tópico de fascínio e discussão, e é importante documentá-los cuidadosamente para entender melhor fenômenos inexplicados no céu. Número 1. A história da cunha de ajuda e dos ossos de mastodonte é de fato intrigante. A descoberta de um artefato de alumínio, em conjunto com os ossos de uma criatura antiga como o mastodonte, lança luz sobre muitos mistérios não resolvidos. A presença desse artefato de alumínio, um metal que só foi descoberto na Terra em 1808, sugere uma origem extraterrestre, levando-nos a considerar a possibilidade de visitantes de outros mundos terem estado na Terra muito antes do que imaginamos. Essa descoberta desafia nossa compreensão da história e nos faz contemplar a existência de civilizações extraterrestres avançadas que podem ter tido conhecimento de materiais e elementos que estavam além de nossa compreensão até recentemente. Isso também nos leva a pensar sobre a possibilidade de interações entre civilizações antigas e seres extraterrestres. As evidências apresentadas nesse contexto são, sem dúvida, perturbadoras e estimulam a imaginação. A exploração de tais mistérios é uma parte importante da busca por conhecimento sobre nosso mundo e nosso lugar no cosmos.
curiosidade revelada. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.